Olá, tudo bom? Meu nome é Renan Andrade Nava. Eu sou professor de inglês há algum tempo. Na verdade, eu estudo inglês há mais de 15 anos e falo fluente há 12, desde 2009. Eu sou formado na Casa Thomas Jefferson, a melhor escola de inglês do Brasil, possivelmente de Brasília, né? Esse aqui é meu certificado. Você dá uma olhadinha aí. Beleza? E eu não sei que hora esse vídeo vai estar chegando até vocês, então eu não vou dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, né? No meu caso aqui são 9 horas, 10h20 da manhã. Bom, a minha proposta aqui é começar a falar sobre algumas características para aprender, desenvolver e falar a língua inglesa, né? A primeira língua comercial mais falada do mundo e a segunda em quantidade, perdendo apenas para o mandarim, ou seja, o chinês, por questão de quantidade. Bom, a minha proposta hoje aqui para vocês é tentar, de alguma forma, fazer com que o inglês ele possa ser um divertimento, uma coisa que seja natural no seu dia a dia. Assim como os métodos de aprendizagem. Existem vários métodos de aprendizagem e uma delas significa fazer acontecer, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender quando estiver estudando uma língua, um idioma, é saber características que fazem o seu cérebro, a sinapse, o hipocampo central, que libera dopamina, sim, achar alguns pontos que estimulem a vontade, né, o libido de querer estudar. Então não adianta você apenas estudar, ver vídeos em inglês sem saber a tradução no seu idioma, porque isso vai causar, primeiro fator, vai causar bloqueios na sua mente. Ou seja, você não vai se interessar, vai cansar o seu sistema límbico, o sistema que é ligado ao interesse e o prazer. É claro que, se for falar em prazer, algumas coisas na nossa vida nós precisamos de fato, às vezes, deixar de fazer uma situação prazerosa, porque demanda obrigação, assim como trabalhar, desempenhar atividades domésticas como limpeza, tomar banho, muitas das vezes, alimentação. Se você estiver numa mata longe de casa, você vai ter que deixar o prazer de lado pela sobrevivência. Mas, como todos nós sabemos, no nosso país, o inglês ele sequer é uma língua, uma segunda língua. De fato, como acontece realmente na realidade. É claro que agora o inglês ele é obrigatório nas escolas, como português, matemática, então reprova. Mas, de fato, se formos observar, ele não é uma língua imprescindível, ele é uma língua estrangeira. Ele não é uma segunda língua. Até na escola. O inglês, a partir de 2018, pelo Código de Educação, passou a ser uma língua estrangeira obrigatória. Ou seja, precisa ter o inglês e mais outra língua. No caso, o espanhol, que seria o mais correto, né? Que seria o mais usado. Até porque nós vivemos na América do Sul e a língua mais usada aqui depois do Brasil é o espanhol, para os países aqui da América, né? Do Sul. Então, o inglês ele não chega a ser uma obrigação,
de fato necessário na nossa língua, ele não é incorporado na nossa língua, nos nossos deveres. Você vai na padaria, você não precisa falar inglês. Você vai pegar um ônibus, você não precisa falar inglês. Na faculdade, muito menos. Poucos cursos você aprende inglês de fato, a não ser que você faça letras. Essa é a verdade. E todos nós sabemos disso. Então, o brasileiro que quer aprender, de fato, aprender, né? Não é só ficar vendo frase feita em filme, aqueles emojizinho, food, freezer, happy, love, essas coisas básicas que viram slogans, né? Porque brasileiro ama slogan. Temas em inglês, mas de fato falar é outros 500. É um caminho bem pedregoso para se falar. Então, o primeiro pensamento que você deve ter quando você vai buscar a estrutura de uma língua é saber o que ela demanda. Se, por exemplo, jogarem você hoje que não sabe inglês nos Estados Unidos, que é a referência mundial para o inglês hoje, né? Tem a Inglaterra, mas os Estados Unidos é a referência cult, principalmente para o brasileiro, né? O brasileiro é muito viciado na cultura americana. Isso eu falo de filmes, de séries, desenhos, vai passando de pai para filho. Então, se jogarem hoje você numa Interstate, né, que é a BR aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de madrugada, às 2 da manhã, o que você vai pensar primeiramente? Primeiro, você vai pensar em quê? Em shelter, que é abrigo. Ou seja, essa aqui é uma bússola. É uma bússola aonde você vai... Deixa eu dar uma afastadinha aqui. É uma bússola onde você vai desenhar e ter em mente. Beleza? Nessa bússola, aqui a gente pode perceber no centro eu vou destacar de vermelho. No centro vai ter o shelter, que significa abrigo. Então a primeira coisa que você vai buscar é um lugar para você passar a noite. Seja numa caverna, ou seja debaixo de um carro, ou no mato. A primeira coisa que você precisa saber se você estiver num lugar onde você não conhece a língua é num abrigo. Você vai buscar um lugar para você ficar. Em segundo lugar, food. É food, na verdade, porque significa alimentação. Tá vendo aqui? Esse de vermelho, aqui em cima. Beleza, então aqui você já tem abrigo, você já tem alimentação, que é o segundo pensamento que você vai ter depois de achar um abrigo. Isso é em tudo na vida, beleza? Então você vai querer se alimentar depois de achar um lugar para ficar. Depois de achou o abrigo, a comida, você vai pensar em sociability, que é sociabilidade. Encontrar alguém para buscar informações. Aqui, ó. Sociability. Informações para que você possa se comunicar a alguém mais próximo, seja uma pessoa que possa te dar informações sobre aquele país, sobre aquela cultura, te arrumar um emprego, ou uma casa para você se hospedar, para que você tenha mais segurança, beleza? E sociability entra também security, que é segurança. Então, se você achando alguém que fale a língua ou que possa traduzir para você, que conheça do seu idioma, muito melhor ainda, né? Então, se você chega nos Estados Unidos, a primeira coisa que você vai pensar é num abrigo, você vai pensar em se alimentar e depois você vai tentar achar alguém que possa te entender ou que possa te ajudar, beleza?
Passando esses 3 pontos, a gente vai para o resources. Resources significa recursos. Recursos de adaptation. Adaptação. Vou mostrar aqui para vocês. Recursos de adaptação. Beleza? Então você vai precisar se adaptar àquele meio, né? Como se adaptar? Saber com quem você está lidando, se aquilo realmente vai te dar alguma recompensa, se vale a pena estar ali, até quando você vai estar ali, né? Disso entra tudo em legalidade também. Então, por exemplo, você precisa saber como você vai ficar naquele país. Isso entra os valores legais também do país. Se você está legalmente de acordo com a lei, se você vai poder ficar ali, né? Se o governo vai permitir que você vai ficar ali. Porque se você não conseguir conseguir esses recursos, se você não se adaptar a esses recursos, você não vai chegar no self-esteem, que é o autoestima. Self-esteem, que é autoestima, ou seja, a autoestima ela é quando você já atinge todas as casinhas aqui, beleza? Quando você alcança todos os perímetros aqui, você alcançou, você chega no self-esteem. E para chegar no self-esteem, você precisa ter passado pelos valores legais da nação, do país onde você estiver. Tranquilo? Então essas são as características, são as 5 características principais, e eu embuti outras também, que você vai precisar para poder deslanchar ou sair ou se virar num país estrangeiro. Beleza? Em questão da língua, agora vem os pontos principais do inglês. O inglês ele é uma língua anglo-saxônica, que veio dos bárbaros góticos, germânicos. Então, é uma língua que tem muito consoante, né? Por exemplo, o alemão também é uma língua que possui muito consoante. Então, a escrita muda muito da que fala, do speaking, né? O writing diferencia muito do speaking. Então, justamente por isso, é necessário você ouvir, porque a maneira que se fala é diferente do que se escreve. Geralmente é um pouco diferente das latinas, português, espanhol, francês, romeno, italiano, que a escrita e a fala, ela não tem muita diferenciação, né? Você está falando aqui, quando você vê na escrita, é praticamente a mesma coisa. Tem uma das grandes formas de aprendizagem é a visualização. Então tem uns e-books aqui que são ótimos, Open Mind, que são ótimos para a memorização, ou seja, CD-ROOMs, o Reading, que é o Pictures Reading, que você vai olhar as figuras e você vai observar o que cada um que está acontecendo, beleza? Eu digo que hoje, para você chegar à fluência, você precisa chegar a um 80% de entendimento da língua. O que é 80% de entendimento da língua? Por exemplo, picturing. Are you seeing? Você está vendo essas imagens aqui, beleza. Como eu sei que eu cheguei a 80% da fluência? Quando eu olho e eu consigo descrever cada imagem sem titubear. Alright? Então vamos lá. I'm seeing a street and red car and green shields grass. People's walking around. I can see a few signs of informations. A child, a woman and his father walking on the right stripes.
crossing close the green card. Então eu falei aqui que existem uma pista, uma via, um carro vermelho, a red car. Eu falei que existem sinalizações, disable parking, que são parquímetro desabilitado. Então eu descrevi 80% da imagem. Eu olhei ela e descrevi 80% da imagem sem titubear. Ou seja, adaptação. Ou seja, algumas coisas eu não vou entender. Não vai passar desapercebido pelo meu cérebro. Mas eu consigo me reinventar. Eu consigo pensar rápido. I'm get thinking speed. Memorizing fast. Eu consigo memorizar rapidamente.